de possíveis modificações, sejam elas em funções físicas ou táticas? Existe essa possibilidade de começar com um time um pouquinho diferente do que começou a partida contra o Cruz Azul? Boa tarde. Boa tarde. Não posso adiantar nada para vocês. Não, claro que ainda temos o dia de hoje e parte do dia de amanhã para decidir em função da recuperação dos jogadores. Sabemos que temos uma equipe onde alguns jogadores já têm mais de 33 anos. Com isso, a recuperação depois de 3 dias ela não é completa, né? O nosso adversário sim descansou bem mais para jogar esse jogo, nós não. E temos que ter em conta a parte física. Temos que tentar sempre achar uma equipe competitiva, sólida e ao mesmo tempo fisicamente fresca, né, de sensações para poder competir esse jogo que vai ser sem dúvida difícil. Boa tarde, Felipe. Fernando Aleque de Barros, Side de Futebol. Tudo bom? 2 perguntas. A primeira, esse time ganhou, como você falou na última coletiva, do Al-Ahly. E o grande cara deles naquele jogo foi o Fiston Maeli, o atacante. Vai ter alguma marcação especial sobre ele? E segunda pergunta, não está esquisito jogar com estádio vazio? Não está esquisito o quê? Jogar com estádios vazios. O Flamengo jogar para 7 mil pessoas não é estranho? Não, como eu falei na última coletiva, é estranho porque sempre onde vai o Flamengo, na América do Sul, sempre a torcida lotou o estádio, né? Como foram muitas finais, foi o Mundial na metade do ano, mas principalmente essa final da Libertadores e o Mundial logo em seguida. Então, claro, muitos torcedores tiveram que esperar o resultado da final da Libertadores para poder se planejar e não é precisamente barato vir até aqui. Então, entendemos que a nossa torcida não esteja toda aqui, mas sabemos que está em peso no mundo, no Brasil, torcendo pela gente. E sobre o atacante, o Maeli, foi o jogador determinante no jogo do Al-Ahly, talvez seja o jogador mais determinante do Pirâmides, mas é uma equipe muito sólida que não se resume só a esse jogador, né? Então tem uma fase defensiva muito bem trabalhada, é um treinador que entende muito bem essa fase defensiva do jogo. Pelo que eu pude analisar, é um time que se defende muito bem, entende muito bem coberturas e compactação das linhas. Então, sem nenhuma dúvida, o Al-Ahly, que é um dos times melhores trabalhados da Arábia, sofreu muito para poder entrar nesse bloco defensivo deles. Portanto, temos que estar primeiro muito bem taticamente posicionados no campo, mas o principal é que os jogadores estejam com essa criatividade e essa ousadia em dia para esse jogo de amanhã. Obrigado. Nada. Felipe, aqui do outro lado, Monique Danello, TNT Esportes. Vou repetir o tema da pergunta pré-jogo contra o Cruz Azul, mas agora numa outra perspectiva, porque ontem foi uma surpresa boa, acho que para todos os rubro-negros, ver o Pedro em campo ali trabalhando há algum tempo, né? Pelo menos no tempo que nós estivemos no treino com o grupo ali fazendo alguma coisa com bola. Queria entender qual é a perspectiva para ele nesse momento, se ele tem condições de jogar alguns minutos, se isso ficaria só para uma eventual final. Como é que está esse processo de evolução agora que ele foi a campo com o grupo? Obrigada. Bom, primeiro, muito bom ter o Pedro novamente com a gente no campo e com sensações. Já deu para ver ontem no treino, nos dias prévios também, que voltou com a mesma confiança, a mesma alegria e vontade que estava antes da lesão do braço, que da importância dele na equipe, e o nosso planejamento para ele vai ser segundo a evolução dele no dia a dia. Hoje tem mais um teste para que ele possa ver quais são as sensações, como ele vai estar em comparação aos companheiros nesse treino de hoje, para a gente decidir se amanhã ele pode ter minutos ou não. A minha expectativa e esperança é que tudo corra bem no treino de hoje, que ele possa sim ter minutos no jogo de amanhã. Felipe, queria te perguntar uma coisa a respeito
da marca Flamengo, até um pouco fora do gramado. A gente, falando com os mexicanos aqui, com os egípcios do Pirâmides, saiu uma notícia recentemente que o Flamengo atingiu a marca de 5 bilhões, é o primeiro time no Brasil em marca, né? Você está no Flamengo há muito tempo, você vive esse momento todo do Flamengo e a gente percebe que até perante os europeus, a marca Flamengo é um negócio que impõe mais respeito, fora de campo, dizendo. Você acha que mudou muito desde que você chegou e essa constância do Flamengo faz, inclusive, ser mais respeitado dentro de campo, inclusive? Sim, sem dúvida. Se você olha para o Flamengo 15 anos atrás ou 20 anos atrás, era um clube, primeiro, não era respeitado nem para pagar as dívidas, né? Então, hoje, esse processo todo do fortalecimento da marca começou com a seriedade na administração do clube e que continua até hoje com essa organização interna do clube do Flamengo, essa profissionalização a cada dia que passa. Isso transmite seriedade e o principal de tudo é saber vencer, né? O clube teve muitos êxitos, muito sucesso, títulos nos últimos anos, mas o mais importante, na minha opinião, é manter os pés no chão, humildade, sabendo que o futebol é muito cíclico e que não é nenhum momento de ter arrogância e achar que somos maiores que ninguém, senão que foi um caminho muito árduo, duro, chegar até esse ponto que o Flamengo chegou, né, tanto administrativamente como esportivamente, e agora é o momento de ter mais humildade que nunca, porque o mais difícil no futebol é você continuar no topo da elite do futebol. Good Noor, Ahram newspaper from Egypt. Coach Philippe, how did you study the Pyramids team? And what strengths and weakness do you see in the team? And what your information about Egyptian football? Well, first of all, I studied yesterday and today a lot about Pyramids. It's a team really well organized, with a manager who knows very well his game model. They defend really strong. They are strong players. They can cover a lot of meters of the pitch. It's really difficult to get between the lines. So I saw against Al Ahly how difficult it was to get into the lines and make chances against Pyramids. So we expect a really difficult game. And I know about Egyptian football because I play with Salah in Chelsea. He's my really good friend. And but first of all, I think most part that makes me look more is about the physicality of the players. They are really strong and they can run a lot of times and they never get tired, and that's why it's also difficult to win against these teams. Felipe, aqui, Letícia. Queria falar com você sobre um pouco da sua perspectiva sobre esse formato novo do Intercontinental. O sul-americano chega aqui no fim da temporada, precisa fazer 3 jogos se quiser conquistar o título, enquanto o europeu já chega na final, já tem a vaga ali garantida. Queria a sua visão sobre isso, como você vê essa mudança no formato, se você considera justo já a vaga garantida ao clube europeu. Não, justo não é, mas não sou eu para reclamar dessa oportunidade maravilhosa de estar aqui no Mundial disputando contra essas grandes equipes. Mas, claro, sabemos que o time europeu ele não corre o risco de cair numa semifinal, né, contra qualquer equipe, não tem o cansaço que a gente pode ter até a final, mas ao mesmo tempo é um privilégio muito grande poder estar disputando esse torneio, seja o formato que for. Portanto, vamos desfrutar o máximo possível dessa oportunidade que temos. Tudo bom, Felipe? Aqui é o Felipe também da Bandeirantes. A minha pergunta vai em linha com o que um colega já levantou. O futebol mundial ele passa por uma elitização e muitas vezes a parte comercial deixa o torcedor de fora. Você acha que seria o caso de repensar o formato de um torneio como o Intercontinental? Porque o torcedor do Flamengo teve poucos dias para se preparar para essa viagem. Não faria mais sentido, de repente, o representante da Libertadores com a CONCACAF fazer o jogo das quartas na América do Sul, semifinal e final na Europa, já que o europeu está lá, ao invés de trazer um torneio para um país que não tem ligação com o nosso futebol e que aqui está preocupado com a Copa Árabe? Você anda aqui, você não vê
cartazes ou até mesmo propaganda do Intercontinental? Bom, isso não cabe a mim decidir, são os chefes do futebol que decidem, mas o Pirâmides e o Al-Ahly jogaram em setembro esse jogo, né? Poderia ter sido. A verdade é que o calendário desse ano foi uma autêntica loucura, foram 75, 76 jogos pra gente. Que privilégio, né, chegar e ter tantos jogos para jogar, porque isso quer dizer que chegamos nas finais dos torneios, mas é realmente difícil de você achar um tempo para colocar um outro torneio no meio, né? Então acho que eu acredito, né, que a FIFA fez o que pôde, a Conmebol fez o que pôde no decorrer de que o calendário brasileiro e sul-americano tenham tantos e tantos jogos. Eu acho que as soluções para o futuro vão se solucionar, né? Já começou a diminuir o número de datas dos estaduais. Acho que nos próximos anos a tendência é que melhore. Não tem como, nem mentalmente nem fisicamente, ninguém aguentar esse massacre que é jogar 6, 7 torneios no ano, contando com os jogos das seleções. Então, eu acredito que vai evoluir esse aspecto no Brasil. Felipe, aqui. Boa tarde, Sidão Marina, Litoral News. Você chegou a mencionar, depois da última partida, que o estádio mais vazio poderia ser um dos motivos da equipe ter errado algumas coisas dentro do gramado. Chegou a conversar com os jogadores sobre essa questão? E, em cima disso, provavelmente esse jogo deve estar com a casa um pouco mais cheia. O Egito está um pouco mais próximo aqui do Catar. Torcedores do Pirâmide devem vir. Você acredita que, mesmo tendo mais torcida, só que adversária, é importante também para deixar os jogadores mais concentrados em campo? O segundo tempo os jogadores já se adaptaram ao que é essa situação. Tanto da bola como do estádio mais vazio, tanto da velocidade do gramado, que é um espetáculo. Esse gramado é um espetáculo. Todos eles falam isso. Então não acredito que vai influenciar nada, já conhecem o torneio, já sabem como é o estádio, já sabem como é o gramado, já sabem como é a bola, como pode estar. Então esperamos que não tenha nenhum tipo de fator externo que possa influenciar no que seja a tomada de decisão dos jogadores. My name is Abdelaziz Abu Hamar. I'm a local journalist here from Stade Doha. My question to the coach, welcome to Doha, and wish you a good stay here, you and your delegation and the entire club. And coach, I have two quick things. The first one, how did you see it in Qatar? Is this your first time to Qatar? How did you see it in terms of the facilities and training facilities and all that? Do you have any issue? Do you like the situation? And the second thing, I just jumped into my system when you mentioned Mohamed Salah. I'm Egyptian, by the way. And I found that you played together 5 matches in 3 different competitions, the Premier League, the Carabao Cup, and the UEFA Champions League. And the 5 matches you played together, you won them together, all the 5 matches. So it's so fortunate. And you played against him as well one time in, I think it was with Flamengo and Liverpool. What can you say to Salah now? He's running into some difficulties with his club. Thank you very much. Ok. Ele perguntou em inglês? Ah, ok. Não, ele perguntou em English. Can I ask for you to repeat the question? The second question? Yes. Wait for the mic, please, because the interpreters need to... okay. Yeah, no, I know you guys understand, but the interpreters are working for other people as well. Yeah, Thanks. with Salah. So, what's the question? Yeah, and the question is, how did you see the facilities here in Qatar? No, that one. And the second question, now Salah is running into some difficulties with Liverpool. What you say him? He's your former colleague. Okay, first of all, Qatar is a great country, great city here. Yesterday I came back to the hotel running, also to get know more and more about the place. I like to do that, and of course it's first world, and everything is perfect. The roads, it's a beautiful place to be. I have a lot of friends who live here,
and the way they received us, it's perfect, amazing. So I'm really happy to be here with Flamengo. Salah is my friend. Of course, he is one of the best players in the world. He, for sure, in some years he deserved to be even top 3. I think he did, right? And but every player go through bad phases sometimes, and no scoring goals, not playing well, and have to understand the situation. But Salah, it's an amazing person, and for sure he's gonna recover his form and help Liverpool to win. Okay. Felipe, à sua direita aqui, boa tarde. Gabriel Orfão, da revista Placar. Felipe, ainda falando sobre o Pedro, quero usar o caso do Léo Ortiz agora há pouco tempo como exemplo. O Ortiz ele não jogava desde o fim de outubro e mesmo tendo a sua evolução nos treinos, ele não teve uma minutagem em campo até o jogo contra o Cruz Azul, que você coloca ele de titular. Ele não entra nos outros jogos, já vem de titular contra o Cruz Azul. Numa eventual final, você acha que teria a possibilidade de você já começar o jogo com o Pedro, mesmo ele não tendo minutagem, por exemplo, no jogo de amanhã, assim como você fez com o Ortiz, que já botou ele de titular contra o Cruz Azul? Obrigado. O Ortiz teve 3 semanas de treino, isso é o primeiro. E segundo, que tem a semifinal. E tu tá pensando já no outro jogo, eu não consigo pensar assim. Primeiro vamos resolver esse jogo aqui, para mim é o mais importante e o mais difícil, e depois já pensaremos no que vai acontecer na final, se passarmos. Felipe, Renato Senise da ESPN Brasil. Você fala muito de análise de vídeos, né? Até falou bastante sobre isso depois do jogo contra o Cruz Azul, que é analisar o Pirâmides. Eu queria entender como é que são esses 3 dias entre um jogo e outro para você. No dia seguinte você assiste a partida inteira? Uma vez? 2 vezes? Em que momento que você passa a assistir os vídeos do Pirâmides e não do Cruz Azul para passar as dicas para os seus jogadores? E aí você separa trechos de vídeos para falar individualmente com os jogadores ou é mais coletivo, com o grupo inteiro? E outra pergunta, ainda em cima do mesmo tópico, é como é que você desenvolveu esse método seu, né? Porque você é um técnico novo, né? 1 ano e pouco como treinador. Como é que você pegou um pouco de cada treinador que você teve como jogador ou é um método próprio seu? Bom, não me entenda errado, mas eu prefiro não abrir muito com a nossa metodologia, como funciona. Mas que sim eu posso dizer é que pós-jogo sempre existe um peso muito grande emocional, mental, uma adrenalina grande. Demora algumas horas até eu conseguir me concentrar para começar a trabalhar, mas existe toda uma equipe de analistas e de auxiliares também que estudam e já começam os estudos antes. Então, a partir do momento que eu consigo me recuperar bem para poder ficar na frente da tela e estudar, já está tudo mastigado no caso para poder estudar e às vezes são 5 jogos, às vezes são 2, às vezes são 10, depende do adversário, depende de quanto tempo o treinador está na equipe, então tudo depende. É muito difícil de você dizer como é esse estudo, mas vai muito de adversário a adversário e principalmente o tempo curto que você tem entre um jogo e outro, como é agora. Então tudo teve que ser muito acelerado, porque são 2 dias, mas aí, como eu falei, a equipe dá o suporte necessário para a gente poder dar tudo mastigado o máximo possível para os jogadores. Felipe, aqui, Richard Souza, TV Globo, boa tarde a todos. Felipe, depois da rodada mais recente da Liga dos Campeões, o Luiz Henrique, técnico do PSG, foi perguntado sobre a Copa Intercontinental e deixou claro que não gostaria de enfrentar o Flamengo na final, segundo ele, porque lembra aquilo que o Flamengo fez na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. Primeiro, como é para você, como comandante do time, saber que deixou essa boa impressão em um técnico tão grandioso do futebol mundial? E segundo, uma análise sua, a equipe mudou muito em relação à Copa do Mundo de Clubes? Jogadores saíram, jogadores chegaram. Quais são as diferenças entre essas equipes? Obrigado. Deixamos uma boa impressão para o futebol mundial, mas não para o futebol brasileiro, né? Eu não esqueço. O massacre que foi depois do jogo do Bayern. Mas, incrivelmente, para o mundo, o Flamengo deixou uma boa imagem, um bom futebol, um time que tentou jogar. Mas infelizmente no Brasil não só vale o resultado, né? Então o Luiz Henrique disse que não queria
não quer enfrentar o Flamengo também não quer enfrentar o PSG, eles não vão ter a semifinal para colocar em risco aí a vaga deles na final, mas já conheço bastante o Luiz Henrique, já joguei várias vezes contra as equipes dele. Agora ele assinou, acho que um quadro mais bonito da carreira dele como treinador, uma obra maestra, que é esse PSG autoral dele, é único no mundo e todos admiramos tanto na temporada passada, e até um time impossível de se copiar, porque tem tantas particularidades dentro dessa equipe que você só pode admirar, né? Então, justo campeão e, primeiro, fazer um grande jogo, tentar passar para poder desfrutar desse momento que é esse Mundial de Clubes tão importante. E depois, sobre o seu Flamengo, né? Da Copa do Mundo e o Flamengo. Wait, sorry. Sim. Não, sim. Ok. No Flamengo mudou principalmente ter perdido o nosso capitão, que foi o Gerson, e o Wesley, o nosso lado direito, e tivemos que nos reinventar dentro da própria competição, do Brasileiro e da Libertadores, sem esses dois jogadores que eram peças fundamentais. Isso foi o que mais mudou na nossa equipe, de lá para cá. Felipe, Simon Ledo, do Coluna do Fla. Você falou que estudou o Pirâmides agora nos últimos 2 dias, disse que é um time forte, né, fisicamente, acabou de responder em inglês dizendo que eles são não cansam aparentemente, né? Traduzindo isso para o torcedor do Flamengo, que não está acostumado a acompanhar o campeonato egípcio, como é que seria esse Pirâmides no Brasil, por exemplo? Dá para comparar com algum time, oposição, pelo que eles brigariam se eles jogassem o Campeonato Brasileiro? Só para o torcedor entender um pouquinho melhor. Bom, é difícil fazer predições prever onde eles brigariam, porque todo mundo diria, e eu inclusive, que o Mirassol brigaria pelo rebaixamento e foi um dos melhores times do Campeonato Brasileiro. Então não dá para dizer que lugar estaria, mas o que eu sim digo que a fase defensiva desse time está entre as melhores do que seria o Campeonato Brasileiro. Estaria entre tanto a organização como a força que tem os argentinos, por exemplo, para defender e cobrir muito campo, portanto faz que seja muito difícil você furar esse bloco defensivo deles, que é muito organizado, muito compacto, mas principalmente que tem as ideias muito claras de quem tem que fazer coberturas, quem tem que marcar quem. Isso faz com que só os melhores equipes podem fazer gol nessa equipe do Pirâmides. Felipe, boa tarde, tudo bem? Diego Posto, da TV. Nos últimos 13 anos, já vão 13 anos que o Corinthians bateu o Chelsea e um sul-americano venceu o Mundial de Clubes. Nesses últimos 13 campeonatos, incluindo o Mundial de Clubes do meio do ano, apenas 6 vezes o sul-americano chegou na final. Isso mostra o quão difícil é chegar na final. E dessa vez tem que passar por 2 jogos, né? Contra o campeão da CONCACAF e o campeão africano. Queria que você falasse um pouco de como é difícil realmente esse torneio de chegar na final e o que a gente pode esperar dessa partida, porque contra o Cruz Azul foi um duelo pela bola. Amanhã contra o Pirâmides, você imagina que seja mais o Flamengo atacando e o Pirâmides contra-atacando? Como você vê o duelo de amanhã em relação a como foi o Cruz Azul? Primeiro, é difícil esse torneio, mas o mais difícil é chegar nesse torneio aqui, para mim. É muito difícil você chegar a disputar esse torneio, porque tem que passar. Isso quer dizer que você teve que passar por muitos desafios durante a temporada e ganhar a Libertadores. É muito complicado chegar aqui. E depois, obviamente, que a distância entre os clubes europeus dos outros, da elite, é cada vez maior, mas em um jogo tudo pode acontecer. Tipo, chegamos na prorrogação contra o Liverpool, o Palmeiras chegou na prorrogação contra o Chelsea, e tudo pode acontecer, né? Claro que o favoritismo sempre vai ser dos clubes europeus, porque tem um poder financeiro gigante. Do jogo. Bom, o Pirâmides tenta jogar, tem jogadores que têm muito bom pé, mas o que eu vejo a grande força da equipe deles é a forma como eles defendem. Essa, para mim, é a grande força desse time. Então eu espero um jogo onde vamos ter que ter bastante paciência para poder entrar nesse bloco defensivo deles. Felipe, saludos, Alonso Cabral de Fox México, en español, ¿puede ser? Sí, claro. Felipe, ¿se sienten muy favoritos? Just a second, because I need to check if Spanish can go through. Okay. So, give them 2 seconds. Okay, go ahead.
Gracias. ¿Se sienten muy favoritos en este partido contra Pyramids y cómo trabajar quizás esa parte mental con tus jugadores para no llegar confiados a la cancha? Y también preguntarte, sé que ya lo comentaste, pero se nos hace de este lado en nuestro continente un poco injusto el formato del torneo. Pues si nos podrías platicar un poco de todo esto. Esqueci a primeira pergunta. Si se sienten muy favoritos y cómo trabajan. Okay, give me a second because they can't get any English translation because they don't have Spanish translators. So anyone needs translation here or not? Are we okay? Okay, so you can go ahead in Spanish. Go ahead in Spanish if it's easier. Yeah, you can answer. Okay. No sé si será un defecto mío o no, pero yo nunca me siento favorito como entrenador. Siempre estoy ansioso, siempre veo el rival, veo el mejor equipo del mundo, siempre lo veo sus cosas buenas y me parece que mañana va a ser un partido muy difícil. Es lo que cuando yo analizo y veo, yo he visto eso. Claro que ellos han tenido partidos malos también, pero son poquísimos, si no me equivoco, perdieron solo 1 o 2 partidos desde agosto. Entonces es un equipo muy, muy fuerte que está muy acostumbrado a ganar y competir sobre todo. Entonces yo no me siento para nada favorito. Sé que tengo los mejores jugadores y creo de verdad y se lo transmito a ellos, pero no me siento favorito, además en un torneo donde un partido te elimina. Y sobre el formato, pues sí, claro que es injusto, pero lo que digo, al mismo tiempo que es injusto, para mí es un privilegio estar aquí, poder disfrutar de otro Intercontinental. Creo que es mi tercero, 2 como jugador, ahora 1 como entrenador, además del Mundial de Clubes en mitad de temporada. Entonces, para mí es un privilegio muy grande, sea el formato que sea, ¿no? Pero lo que me faltaba era que el París también se expusiera un poco en una semifinal para dar una pista de también cómo pueden venir a jugar aquí, cómo se sentirían aquí. Felipe, aqui Bruno Marinho do Bola VIP. Felipe, eu queria saber de você está destacando muito a questão do que você espera, né, do Pirâmides em termos de força, né, de que ele tem um bloco defensivo muito forte. É algo que você enfrenta muitas vezes no futebol brasileiro, né, os adversários muitas vezes contra o Flamengo se propõem a jogar dessa maneira. Tem algum jogo durante a temporada que vocês tiveram um adversário muito forte nesse aspecto e que você realmente tenha como uma referência de atuação do Flamengo de conseguir furar esse bloqueio forte e conseguir a vitória? Vários adversários, teve várias referências nossas nesse ano que pode ser que sirvam para amanhã. Agora me permita guardar para mim essa informação. Mas sim, claro que tem. Por isso que eu falo, depende muito também de como o jogador chega fresco nessa parte ofensiva, tanto de confiança, de ousadia, de criatividade lá na frente, porque não tenho nenhuma dúvida que se a gente tentar acelerar e forçar o jogo de qualquer maneira e entrar no ida e volta, nossa equipe vai sofrer. Não é o jogo que nos convém, portanto existem vários jogos que aconteceram isso durante o ano e simplesmente já dá o caminho traçado para que eles entendam o que pode acontecer no campo. Felipe, Beltrão aqui, Casé TV, prazer falar com você mais uma vez. Vou pedir licença para fugir um pouquinho do jogo de amanhã, porque a gente fala muito da parte tática do trabalho de um treinador e talvez um pouco menos sobre a gestão de pessoas de um treinador. Então eu queria saber de você, como é que você faz esse equilíbrio entre ser um cara muito forte da parte tática, de passar instruções de jogo para os seus jogadores, mas também gerir um elenco de homens, de seres humanos também. Queria saber um pouco dessa diferença e da dificuldade que é também ter essa administração. Obrigado. O trabalho de treinador ele tem várias partes, né? Uma delas é a parte tática, outra é a gestão, outra são muitas decisões que você tem que tomar durante o dia. Mas eu tenho princípios, eu sigo meus princípios e um deles, na qual me faz meu trabalho ser muito mais fácil, é que o Flamengo é maior que tudo. A equipe é maior que toda a individualidade. E se eu penso e sinto isso e faço isso, depois as decisões agradarão a uns mais, outros menos, mas é sempre pensando no que é melhor para o Flamengo. E aí os jogadores entendem isso perfeitamente, fazem a mesma coisa que eu tento fazer, que é fazer tudo pelo Flamengo.
e a gestão ela se torna mais fácil, né? Claro que não todos são iguais, existem individualidades dentro de um grupo, é impossível tratar todos de forma igual, até não seria justo, e as relações são diferentes com os jogadores, mas sempre de um respeito e, repito, colocando o Flamengo acima de tudo. Ok?